A gente começa mais um programa de entrevistas na Weblote TV. E hoje é uma conversa muito especial. A gente vai bater um papo com o Marcelo Linhares. Ele é advogado, sócio fundador do escritório Marcelo Linhares Advogados Associados, possui uma sólida bagagem acadêmica, tem graduação em Direito lá no Rio de Janeiro, é especialista em Direito Civil, com ênfase em Direito Imobiliário, Família, Sucessões, Consumidor, é especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e é pós-graduado também em Direito Público Municipal, mestrando em Direito, Governança e Políticas Públicas, atuando também com Direito Previdenciário e Empresarial, com ênfase em compliance e recuperação judicial e eleitoral. Além disso, Marcelo possui vasto conhecimento e atuação na área de atividades de permissionários lotéricos, advogando para o Sindicato do Estado da Bahia desde 2000. São mais de 20 anos de experiência com o ramo das loterias. Marcelo ele é integrante também do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB da Bahia desde 2020. Marcelo Linhares, é uma alegria conversar contigo. Boa tarde, Evaldo. Uma satisfação imensa poder bater esse papo com você e procurar esclarecer o máximo possível o que a gente puder aos nossos amigos lotéricos. A gente tem aqui um tema que é palpitante. Na verdade, esse é o grande debate que angustia, que preocupa os empresários lotéricos, que diz respeito à ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Eu acho que a gente pode começar essa conversa exatamente por aí. Quem é que julga uma ação direta de inconstitucionalidade? Vamos lá, Evaldo. Quem julga a ADI é o STF, né? Supremo Tribunal Federal, onde, após iniciada a ação, ela é distribuída para um ministro relator, no nosso caso, o ministro Fachin, que vai, então, fazer o trâmite de processamento, de instrução dessa ação, até que, ao final, ele possa chegar a uma conclusão, emitir um voto e pedir data para julgamento dessa ação. Esse julgamento, ele ocorrerá com a participação do plenário. Então, em que pese ele ser o relator e ele emitir o voto, quem decide é o plenário. E o plenário pode decidir se reunir com, no mínimo, 8 ministros, sendo que, nessa hipótese, o resultado tem que partir de uma consonância de pelo menos 6 ministros. Caso não seja um resultado com maioria de 6 votos, é adiada essa sessão de julgamento e retorna numa sessão posterior para ouvir os ministros faltantes. Em estando presente os 11 ministros, basta a maioria simples para que possa ser decidida, então, a ADI. É interessante porque o processo é completamente diverso daquilo que a gente está habituado, né? Ele já acontece na Suprema Corte. E então, naturalmente, surge uma pergunta: cabe recurso para uma ação direta de inconstitucionalidade? Essa é uma grande dúvida, né, que todos têm. Por quê? Porque o STF, ela é a única instância julgadora desse tipo de ação. Por ser a única instância julgadora desse tipo de ação, não há órgão revisor. Então, a decisão que é proferida em uma ADI, ela só é suscetível aos embargos de declaração, que se prestam para esclarecer omissão, obscuridade ou contradição que ocorra no voto do relator ou no voto vencedor que vai determinar o resultado do processo. E, na grande maioria das vezes, não é suficiente para poder mudar o resultado proferido com a decisão do colegiado. Marcelo, esse tema ele é muito sensível, ele preocupa os empresários lotéricos, mas eu acredito que preocupa também toda a sociedade brasileira. Certamente a Corte Suprema vai ter sensibilidade para compreender a dimensão desse julgamento. Então eu queria fazer uma pergunta exatamente sobre essa dimensão, sobre essa natureza. Pode haver uma audiência pública para debater, para explorar melhor, para aprofundar melhor essa questão? Sim, Evaldo, com certeza pode. É inclusive o próximo passo que poderá ocorrer no processo. Após ouvidas as autoridades e os amicus curiae, no caso a Febralote e a AUSP,
o ministro relator poderá designar uma data para audiência pública a fim de ouvir pessoas que tenham a experiência, a expertise na matéria e também autoridade, de modo a, depois dessa ouvida, ele formar melhor o convencimento dele com relação à matéria. Eu acredito que esse momento vai ser muito importante, porque aí a gente vai ter a possibilidade, inclusive, de colocar a dimensão social das loterias como bancos sociais, como instituições sociais em diversas cidades brasileiras. Eu queria também perguntar, Marcelo, como é que ficam os artigos impugnados? Eles podem ser declarados constitucionais? Sim, os artigos podem ser declarados constitucionais e, consequentemente, a validade dos contratos dos 6.310 lotéricos mais antigos do Brasil. E eu gosto sempre de destacar isso. Não são só 6.310 lotéricos, são os 6.310 mais antigos do Brasil. Então, é importante que nós tenhamos essa sensibilidade em lidar com a situação específica desse grupo, porque não é qualquer grupo, é o grupo que iniciou as loterias no país. É o grupo que desenvolveu todo o trabalho árduo, né, de ser lotérico no país. É o grupo que pegava os seus cartões de aposta perfurados ainda, colocava numa caixa, embarcava no ônibus no interior para ser entregue na capital, para depois levar para uma agência da Caixa para fazer a apuração. Então, é importante que isso venha à tona, é importante que se conheça a história do lotérico, porque eu acredito que não se sabe muito da história do lotérico, não é? E em que pese a Constituição de 88 e a Lei de Licitações de 1990 tem imposto um prazo para que os entes públicos regularizassem a situação de contratação com os particulares, em especial a esses 6.310 lotéricos, apenas foi apresentado um contrato de permissão para assinatura. Não foi feito sequer um procedimento interno que justificasse a contratação deles, não houve elaboração de algum parecer ou coisa parecida. E como apenas foi apresentado um contrato de permissão para assinatura, o TCU, Tribunal de Contas da União, entendeu que o procedimento estava viciado, não foi um procedimento correto. Daí todo esse caos que os lotéricos vêm enfrentando já há algum tempo. É difícil? É difícil, por conta, no nosso sentimento, dessa falta de cuidado em regularizar a situação deles. Mas é possível sim. Não, nós temos muitas esperanças, especialmente porque nós sabemos da atuação dos sindicatos dos lotéricos nos diferentes estados da federação. A Febralote participa intensamente dessa construção. A gente tem batido, tem conversado com especialistas e você entra exatamente nessa formatação, nessa compreensão, pela sua experiência com o ramo do segmento de loterias e por sua experiência jurídica, por esse vasto acúmulo jurídico. Eu queria continuar exatamente nesse diapasão aqui, nessa referência. A gente pensa várias possibilidades. Deixa eu te colocar mais uma aqui, uma circunstância de dificuldade. Pode haver uma declaração de inconstitucionalidade pela Suprema Corte e ainda assim os lotéricos permanecerem com as suas loterias, caso aconteça essa circunstância? Sim, e eu particularmente acredito muito mais nessa saída, tá? Por quê? Porque existe o interesse social e a segurança jurídica. O interesse social é muito grande. A quem interessa encerrar a atividade de 6.310 microempresários e trazer outros 6.310 empresários que não têm qualquer familiaridade com o negócio, que vão começar a engatinhar com o negócio, né? E a quem interessa a segurança jurídica de manter esses lotéricos em atividade, uma atividade já consolidada por mais de 20 anos, com contratos renovados e atuando sem que venha trazer qualquer tipo de prejuízo ou mácula à marca Caixa e à sociedade como um todo, né? Quando há a declaração de inconstitucionalidade de lei, a Corte ela precisa, nesses casos de interesse social e de segurança jurídica,
por maioria de 2/3, no caso, 8 ministros, entendendo dessa forma, declarar a partir de quando se vigorará a declaração de inconstitucionalidade. E essa declaração de inconstitucionalidade, alcançando essa maioria qualificada, ela pode ser declarada a partir do trânsito em julgado da decisão. Então, se ela for reconhecida como inconstitucional esses artigos, mas declarado que, diante do interesse social e da segurança jurídica, eles só se tornarão inconstitucionais a partir do trânsito em julgado da decisão, a situação desses 6.310 lotéricos se convalidará. E, consequentemente, eles, ainda repito, que seja declarada a inconstitucionalidade de lei, eles permanecerão no direito de continuar lotéricos. Não é uma novidade, já aconteceram julgados dessa mesma forma, em que o STF entendeu que naquele momento, se eles aplicassem o efeito da inconstitucionalidade de forma retroativa, traria muito mais prejuízo do que benefício. Então, para não causar esse prejuízo à sociedade de uma forma geral, no nosso caso, aos lotéricos de uma forma geral, seria sim, poderia, melhor dizendo, ser sim, declarada a inconstitucionalidade, entretanto, a partir do trânsito em julgado da decisão, ou até mesmo de outro momento que o plenário decidisse. Isso atenderia o interesse da PGR e do TCU, que é ver declarado a inconstitucionalidade dos artigos, e atenderia o interesse dos lotéricos de permanecerem exercendo sua atividade, chegando onde ninguém chega e sendo o maior braço do governo federal, não só no recebimento de apostas, como no pagamento de benefícios sociais, porque a gente sabe que loteria chega onde ninguém chega. Existem municípios, distritos que têm loteria e não tem um posto bancário, não tem uma agência bancária, mas tem um lotérico lá atendendo aquela comunidade. Doutor Marcelo, na verdade, eu acredito que é isso. A própria justiça ela é representada pela balança, pelo sopesamento, pelo equilíbrio, e o senhor coloca isso com muita clareza. Eu acredito que os lotéricos do país, nesse momento, eles estão mais serenos por essa palavra técnica e de sensibilidade social que o senhor demonstra. Eu quero agradecer muito a cada palavra que o senhor proferiu nessa nossa entrevista. É isso, eu que fico agradecido, continuo à disposição de todos e vamos junto, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir o resultado que é o resultado mais correto para a categoria. Obrigado mais uma vez. É isso, juntos somos mais fortes. Grande abraço, nós voltamos agora aos estúdios. Oferecimento Facile Contábil. Contabilidade fácil, rápida e digital para a sua lotérica. Conheça a Lote Web TV no YouTube, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e receba uma notificação sempre que tivermos um vídeo novo.